Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Processo. Estou aqui com a Mara Caparelli e a Tânia Mara Mancini Bambosi. Nós vamos falar sobre Zika vírus. Estávamos em uma reunião aqui, numa entrevista coletiva. E eu queria começar conversando com a Mara. Mara, nós temos 2 casos suspeitos de Zika. O Zika, a gente sabe que para as pessoas, para os homens, por exemplo, ela tem uma sintomatologia parecida com a dengue. Mas para a mulher, principalmente a gestante, é extremamente grave. O que o município está fazendo ou pode fazer, ou qual a necessidade dessa nossa reunião para tentarmos combater um pouco a Zika vírus, ou Zika vírus? Bom dia. Bom dia. Bom, o combate é do mosquito, né? Que já foi informado aqui, que ele é transmitido pelo mosquito, né? O resto ainda está em análise, né? Já foi confirmado, encontrado o Zika vírus na urina, na saliva, porém ainda não está confirmado que ele é transmitido, que ele é transmissível por esses meios. Então, assim, é questão de ficar alerta. Agora, ele é transmitido pelo Aedes, isso é certeza. É o mesmo mosquito da dengue? É o mesmo mosquito da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. A preocupação maior nossa é quanto às gestantes, porque em função da relação do Zika vírus com a microcefalia, inclusive o Brasil já tinha em 11 de novembro lançado emergência em saúde por conta disso, por causa da microcefalia, e a Organização Mundial de Saúde já declarou emergência mundial em 1º de fevereiro. E os casos de microcefalia estão aumentando, né? Existe hoje no Brasil 4.000 casos, desses 400 estão confirmados, que foi por Zika vírus e microcefalia, e o restante está em análise, 3.600 ainda está em análise. Ontem eu vi uma informação, por exemplo, Ribeirão Preto tem 800 casos notificados de Zika vírus, e desses 140 são grávidas, são gestantes. Isso é muito grave. É muito grave, só que ainda não tem confirmação, estão notificados. Em Matão nós temos 2 casos notificados e ainda não temos a confirmação. Confirmação clínica não dá, porque não tem, sintomas parecidos para comparação. A confirmação clínica é uma indicação totalmente válida, mas para a gente falar que existe Zika vírus em Matão, nós precisamos ter exame confirmando, né? Então, a pessoa que foi clinicamente diagnosticada, ela tem que procurar um posto de saúde para notificar, né? E a gente poder fazer os trabalhos necessários para poder identificar isso, né? Por enquanto, a gente não tem nenhum caso confirmado laboratorialmente, nem nos laboratórios particulares, nem na rede pública. Temos 2 casos suspeitos que está para sair o resultado, nós estamos aguardando. Se der positivo, nós vamos divulgar, porque nós não temos interesse nenhum, pelo contrário, nós queremos divulgar. E justamente nesse momento é pedir, fazer um apelo para as mulheres grávidas para tomarem cuidado, porque a microcefalia é uma doença muito grave, né? E é para a vida toda, não tem cura. Então, a mulher grávida tem que tomar todo o cuidado e pensar nisso o dia inteiro. Tem que colocar tela, tem que usar roupa de manga comprida, calça comprida, tem que usar repelente, tem que, se possível, colocar tela nas janelas, tem que evitar locais onde já tem casos confirmados de Zika. Enfim, vai ser uma gravidez complicada, mas é a única forma, porque se ela pegar não tem o que fazer, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Tem então que evitar, nós temos que prevenir e evitar. Deixa eu falar com a Tânia. Tânia, o que me chamou a atenção do Zika vírus é que 80% dos casos não tem sintomas. Quer dizer, como que se combate uma doença que não tem sintomas? Quer dizer, nós podemos ter tido um monte de gente em Matão que teve o Zika
já passou, já foi, está lá, o mosquito pode estar infectado, pode estar transmitindo e a gente não sabe, não é isso? Exatamente. Então, por isso o combate tem que ser de primeira linha em relação ao agente transmissor, e é o Aedes aegypti. Então, e a gente precisa, nesse momento, é ter essa linha de trabalho, é evitar a formação de criadouros. Porque se nós tivermos o vírus circulante na população, o que realmente pode acontecer, dada essa situação de casos assintomáticos, vai haver a transmissão. Então a ideia principal é o que a gente precisa divulgar, é evitar a formação de criadouros e o aumento do número de mosquitos transmissores. Nesse caso, o que pode ser feito além das campanhas que já estão sendo feitas, Mara? Olha, a gente já tomou algumas providências em relação às gestantes, né? A gente já aumentou o número de ultrassons durante o pré-natal. São 4 agora? De 4 a 5, dependendo da evolução. A gente já está distribuindo repelentes para todas as gestantes. A gente aumentou, né, a orientação da pré-consulta no posto de saúde. Mas eu acho que assim, a gente tem que alertar muito mais, e para isso a gente precisa muito de vocês, Fábio, da imprensa, porque a gente percebe que não teve uma diminuição de mulheres grávidas. Nós estamos desde novembro trabalhando isso e tem aparecido mais ou menos 100 grávidas por mês, da mesma forma, 100 novas gestantes por mês, da mesma forma, independente do Zika vírus. Isso é muito preocupante, porque o risco aumenta muito. A orientação, então, Tânia, é que em havendo um planejamento, que se evite a gravidez o máximo possível. Pelo menos nesse momento, a gente está aí diante de uma epidemia, de uma situação de emergência global por conta do Zika vírus, e essas mulheres aguardem 1 ano, 2, até a gente ver, né, algum progresso em relação à diminuição da possibilidade de transmissão do Zika vírus. Existem várias linhas de trabalho, uma delas é a busca de desenvolvimento de vacina, mas nesse momento a melhor forma mesmo é evitar a gravidez por conta da possibilidade, né, aí de microcefalia. Quer dizer que a pessoa pode estar com Zika sem saber. A pessoa pode estar com Zika sem saber, visto que 80% dos casos são assintomáticos. Então isso prova realmente a circulação aí do vírus. Nós já temos, né, a maioria dos estados brasileiros que já detectaram, já notificaram casos positivos. Então a gente espera estar tomando algumas medidas, e é através dessa orientação, dos trabalhos que são feitos pelo controle de vetores, através de arrastão, de eliminação de criadouro, orientação à população, orientação à gestante, orientação a grupos mais suscetíveis. Muitas vezes a pessoa tem uma comorbidade, ela pode ter a doença de uma forma mais grave, né? Então isso tudo para que a população entenda a importância que a gente está vivendo nesse momento em relação à doença dengue, Zika e o chikungunya. Evitando a dengue, a gente evita também o Zika. Com certeza. A gente eliminando o mosquito, a gente combate Zika, chikungunya e dengue. Quantos casos notificados nós temos em Matão de dengue? 625. 621, né? 621 casos. Confirmados? 120 confirmados e 325 a confirmar. Porque o Adolfo Lutz está sem o kit dengue. Entendi. Que é combatendo isso, quando a gente fala vamos combater a dengue, a gente já está combatendo as 3. Então, combatendo as 3. Fábio, lembrando, Fábio, que esse número ele não está parado, tá? Nós a todo momento ele está mexendo. Todos os dias novos casos suspeitos. 20 a 25. Tá? De 20 a 25, e tem entrado, né, através de todas as unidades de saúde. É que lá a gente faz a compilação dos dados, então isso não é uma coisa que está parada. Então continua a notificação, e é importante que ela continue sim, porque a partir da notificação as medidas de controle vão sendo tomadas.
Obrigado, Tânia. Obrigado, Mara. Deixa eu aproveitar e falar com o Dr. Júlio, que está aqui também, participou da coletiva. Dr. Júlio, o senhor que é ginecologista e obstetra, né? Deixa eu falar aqui com o Dr. Júlio. Dr. Júlio, a microcefalia, ela originariamente é do Zika vírus. A criança pode desenvolver, vai ficar dependente para o resto da vida, como o senhor já falou na entrevista coletiva. Agora, a minha pergunta é, 80% dos casos de microcefalia, como o senhor nos disse, são assintomáticos, não tem sintomas. Existe, mesmo ele não tendo sintomas, a criança pode sofrer a microcefalia? Ou seja, a grávida foi picada pelo mosquito, adquiriu o Zika vírus. Mesmo sem sintoma, a criança pode ter microcefalia? Sim. Então, o que a gente sabe é que 80% das pessoas acometidas pelo Zika vírus não desenvolve clínica da doença. E o vírus fica ativo no organismo de cada um que possa ter contraído. Então, mesmo uma gestante que não teve sintomatologia nenhuma, o vírus pode atravessar a placenta e se alojar no cérebro do bebê e causar esse retardo do desenvolvimento e essa malformação que é a microcefalia. Então, 80% das microcefalias foram em pacientes que não tiveram sintomatologia nenhuma. É mesmo? Sim. Então, a nossa preocupação, a preocupação de todas as gestantes é a prevenção diária, a prevenção em todo instante, porque ela pode ser acometida pelo vírus e não sentir nada. De repente, uma gestante que está nos vendo agora, ela pode já estar com o Zika vírus, não está sentindo nada, e se ela vier engravidar a partir de agora, ela pode, o feto pode vir a desenvolver, não são todos os casos, mas pode vir a desenvolver microcefalia. Sim, então qualquer mulher em idade fértil tem que ter a preocupação, em primeiro lugar, medida de contracepção, para não engravidar, para não sofrer a possibilidade de ser contaminada pelo Zika vírus e ter um filho com essa malformação. Não tem cura. Que não tem cura. Então, a microcefalia não tem cura. E as gestantes têm que ter também essa preocupação mais intensa ainda para proteger o feto no seu útero de ter contaminação pelo Zika vírus. A orientação é, se puder evitar, evite a gravidez. Em primeiro lugar, orientação de planejamento familiar. Se puder evitar de engravidar agora, nessa época, a gente pode ter uma epidemia de Zika vírus, então evite a gravidez. A ordem é não engravidar. Cerca de quantas mulheres grávidas nós temos na rotatividade aqui do ano, normalmente nos 9 meses, somando um pela outra, mais ou menos quantas, doutor Matão? Então, eu acredito que nós devemos ter em torno de 1000 mulheres grávidas e em torno de 100 a 120 mulheres que ficam grávidas mensalmente. Então, é um número grande. É um número grande. E não tem diminuído desde que surgiu a ideia do Zika vírus? Não tem diminuído, ainda continua a ter o mesmo número de pacientes que iniciam pré-natal e que estão expostas à infecção pelo Zika vírus. Então, E é importante informar as mulheres que estão grávidas da necessidade de se protegerem contra a picada do mosquito. Atualmente, o único transmissor que a gente conhece efetivo da Zika é o mosquito Aedes, que é o mesmo mosquito da dengue. Então, a gestante tem que ter a preocupação de usar repelente, tem que ter preocupação dia e noite. O repelente deve ser usado a cada 4 horas, deve ser reaplicado a cada 4 horas. Tem que ter a preocupação de usar roupas de manga comprida, tem que ter a preocupação de manter telas em suas residências, dispositivos elétricos repelentes em suas residências, tem que ter a preocupação de não ir em áreas endêmicas de dengue, evitar viagens onde tem bastante... em áreas onde tem bastante mosquito, tem que ter essa preocupação de não passar em áreas onde tem bastante mosquitos, para que possa se prevenir contra a picada do mosquito. Tá certo, muito obrigado, doutor Júlio. Obrigado. Não queremos alardear, mas precisamos deixar a população ciente de que é um perigo. Exatamente. Muito obrigado. A população tem que estar preocupada com isso, preocupada em se prevenir. Muito obrigado. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo.